Entrevista coletiva com o treinador Cláudio Prates. Claudinho, boa noite. Pergunta de Douglas Santana, DC Bahia, dcbahia.com. Claudinho, qual a palavra que resume o Bavi de hoje? O que faltou para o Bahia vencer e ter se aproximado do G4? É algo que está ficando cada vez mais distante? Obviamente que falar da equipe do Bahia e olhar a classificação nos incomoda, né? A gente já liga sempre o botão da atenção exatamente pela classificação. Mas falando diretamente no jogo, saí muito satisfeito do jogo. Acredito que os meninos tiveram uma atitude muito, muito interessante dentro da partida. Eu costumo falar para eles que às vezes a gente não só tem o controle do jogo quando tem posse. Primeiro tempo subimos nos postar bem e segundo tempo não. Acredito que a gente conseguiu ter o controle do jogo literalmente, tanto em todos os momentos do jogo. Normalmente a gente computa as situações de gol, né, mais claras, e eu acredito que a gente teve. Então, hoje, o sentimento do jogo hoje fica com aquele gostinho de algo mais, principalmente pela atitude boa que os atletas tiveram. Marinho Júnior da Rádio Metrópole pergunta: Claudinho, por que 3 mudanças em equipe quando o time viveu seu melhor momento no jogo? E continuou vivendo um bom momento. O Pablo já estava programado, o Pablo está um tempo sem jogar e sentiu, já estava com cãibras. O Bruno Camilo veio numa sequência muito grande, teve um problema durante a semana também, já estava programado. E o Gustavo também não vinha atuando constantemente e já estava programado também. Então essas 3 mudanças, na minha opinião, eu discordo e acredito que os outros que entraram conseguiram dar uma estabilidade maior, conseguiram encurtar o meio-campo e conseguiram jogar. Então o Caio, o Luiz e o próprio Fabrício entraram muito bem no jogo. Então não acredito que a gente desceu não, a gente manteve o nível e aumentou. Perguntas de Reginaldo Lima da Sociedade News FM de Feira, Manuel Mercedes da Rádio Sociedade. Eles perguntam algo bem parecido sobre justiça, o sentimento do jogo. Você acha que o jogo de hoje, o placar, foi injusto? É difícil falar em justiça dentro do futebol, né? Pelas imprevisibilidades que acontecem no jogo. Claro que eu fico muito chateado porque além de vencer o clássico, a gente poderia melhorar na classificação. O Bahia não pode pensar em estar na classificação que está. Então, só fico chateado por isso. A gente teve oportunidades muito claras mesmo, que poderíamos converter e, obviamente, sair daqui com o triunfo e os pontos que nos deixam numa qualificação melhor. Mas nada a reclamar, não. Os meninos tiveram entregue e, volto a dizer, tiveram muita atitude. Então, é esse sentimento de poder ter saído com os 3 pontos. Rafael Seixas da Andaiá FM, Marcelo Muniz do Galácticos Online, eles perguntam algo também parecido. Rafael cita-se... Falar sobre a luz vermelha já está ligada, a classificação está cada vez mais complicada e Rafael, na verdade, vai na mesma linha de Marcelo. O Bahia estaciona na 7ª posição, a 4 pontos do G4. E qual a explicação? Os dois falando sobre algo parecido, sobre a distância do Bahia com relação ao G4. Sem dúvida nenhuma. Não existe o Bahia pensar em estar fora do G4. Tá? É circunstancial, a gente não tem que pensar na situação que está agora, e sim nos 4 jogos que nos faltam. Pela atuação de hoje dos meninos, pela confiança do grupo e pelo que fizemos hoje, me deixa muito otimista para conseguir. Tem confrontos diretos, a gente vai ter que fazer a nossa e já sabe disso, mas saímos muito satisfeitos hoje. A gente enfrentou uma equipe bem treinada, o Rodrigo já está há muito tempo, tanto agora no profissional e com esses meninos. O jogo foi muito bacana, no meu ver foi muito bom, de intensidade, os dois tentaram propor o jogo o tempo todo e... Volto a lamentar as chances mais claras que nós tivemos no jogo em relação ao adversário. Então, a atitude, o comportamental dos atletas nos deixa felizes e nos deixa animados, sim, para buscar essa classificação. O Rafael Thiago de Jornal da Tarde, ele pergunta: Claudinho, Bahia tem sérias dificuldades para fazer gols. Como fazer para resolver isso? Pretende testar outras opções no setor? Já foram testadas todas as opções do setor. O Wesley, que é um zagueiro, está em grande evolução. Se não me engano, só ele não jogou. Os outros atletas que estão dentro do elenco, ou por Covid ou por lesão, também não participaram, que foi o Jefferson Douglas, o Hélio. Todos os atletas tiveram chance e essa é a ideia da transição. Oportunizar todos e que tenham aí com eles, né? Eu sempre costumo dizer aos atletas, eles que se escalam. A gente sabe dessa dificuldade que a gente tem, não é de agora. Tem tentado otimizar com treinamentos, com conversas e principalmente com trabalhos específicos. Melhoramos muito a entrada de último terço, mas com certeza a gente precisa melhorar a finalização, precisa ter um acerto maior, porque como a gente está criando, precisa concluir em gols. Qual a sua avaliação da estreia de Pablo? Pergunta de Manuel Nascimento da Rádio Transamérica.
Não gosto de falar individualmente, mas o Pablo se destacou no momento que a gente até esperava que ele começasse a ter um decréscimo pelo tempo de inatividade, por estar se ambientando agora ao grupo. Ele fez apenas uma semana de treinamento, nos deu confiança total durante os treinos e mostrou muita vontade. Achei que ele, no primeiro tempo, foi muito participativo na fase defensiva, que não é sua característica, e no segundo tempo ele conseguiu mostrar por que veio, né? Conseguiu dar um passe muito bom para gol, conseguiu participar de ações ofensivas, de movimentações. Então, na minha concepção, ele fez uma estreia muito boa e vai nos ajudar. Nilson Luiz, da Rádio Itapuã FM, perguntou: o desempenho foi dentro do que você esperava? Sem dúvida, foi. Encontramos uma equipe fortalecida, confiante, que já vinha com o triunfo do último clássico. Mudou algumas peças, mas o modelo de jogo do Rodrigo é o mesmo. E acho que jogamos de igual para igual. E acredito que hoje, pelas chances mais claras, a gente merecia ter saído com uma sorte melhor. Jailson Baraúna, da Rádio Celso, ele pergunta aqui: Claudinho, o Bahia, na sua opinião, precisa melhorar o último passe em finalizações, visto que, mesmo sendo de ouro, só foram 2 em cada tempo, não é pouco para vencer os jogos? Acabei de citar isso aí. São quesitos que a gente está tentando melhorar, está tentando otimizar movimentos dentro dos treinamentos, que eles consigam ter mais confiança de fazer o gol, mais confiança nas movimentações, nas quebras de linha, no ataque à última linha. Mas tudo isso é com treino, né? A gente tem tentado e eu não concordo. Eu acho que a gente tem entrado em último terço e tem pecado sim nessa última bola. Isso que a gente precisa melhorar. Última pergunta, o Ulisses Gama, da Rádio Salvador FM do Bahia Notícia, ele pergunta: Gustavo não tem tido as mesmas atuações que deram destaque a ele ano passado. Qual é o caminho para buscar a evolução desse atleta? Continuar trabalhando, acreditar sempre no potencial do atleta, é o nosso dever. Eu sempre falo, e é um lema para mim, todo atleta que passa, né, e passou durante toda a minha carreira profissional, eu tento ajudá-lo. É importante que ele saia melhor do que ele chegou. Então, é um processo. O Gustavo tem essas dificuldades às vezes na frente do gol, mas é um cara que batalha, é um cara que luta, um cara que a gente vai continuar insistindo e vai ter as oportunidades como os outros tiveram.